Depois de 2 semanas de comércio aberto, a segunda-feira começou assim. E o cenário deve ser esse até o dia 19 de julho. O número de casos confirmados de coronavírus aumentou nos 14 dias de ruas movimentadas que passaram. Só nessas últimas 2 semanas, o número de casos confirmados de Covid-19 aumentou 20% aqui em Rio Verde. Foram 1.120 novos registros e 49 pessoas morreram vítimas da doença. O total agora é de mais de 6.700 casos e 80 mortes. O aumento está dentro do que a prefeitura esperava quando decidiu adotar o escalonamento 14x14. É eficiente os 14x14. Nós sabemos o transtorno que nós temos quando você fecha a economia. É uma coisa muito ruim para todos nós. O prefeito é a última pessoa que quer que seu comércio fique fechado. Em Quirinópolis, o comércio também voltou a fechar, mas a medida não foi bem recebida pelos comerciantes. Eles se organizaram em uma carreata que percorreu várias ruas da cidade, protestando contra o fechamento. Já são 321 casos confirmados e 4 mortes pela doença na cidade. E em Santa Helena de Goiás, as imagens de mais cedo mostram portas abertas e algumas pessoas na rua. Mas segundo a prefeitura, não existe atendimento ao público. Alguns comerciantes adotaram o sistema delivery e por isso as imagens aparecem assim. A cidade também segue o decreto estadual de escalonamento. Já são mais de 300 casos confirmados e 2 óbitos pela Covid-19 no município. Em nota, a Prefeitura de Quirinópolis diz que reconhece a manifestação dos comerciantes como democrática e legítima, mas que o decreto municipal acompanhou o estadual, tendo a saúde como prioridade. E em Jataí, o novo decreto também prevê a abertura escalonada do comércio. Até 19 de julho, lojas como de roupas, eletrodomésticos, considerados não essenciais, devem funcionar apenas com serviço de drive-thru ou entrega em casa. Algumas lojas trancadas, outras com faixas de alerta e balcões com produtos na porta de entrada para atrair os clientes. Na parte da tarde, houve fiscalização para saber se os comerciantes estavam seguindo as orientações do decreto municipal. Assim, o comércio jataiense começou a semana. Na loja de roupas e calçados do Rodrigo, pouco movimento no atendimento delivery. Ele conta que, comparado à última segunda-feira, quando o comércio abriu normalmente, o movimento caiu 60%. Se for continuar desse jeito aí, de abrir 14, fechar 14, abrir 14, fechar de novo, é uma situação meio que insuportável. Nas ruas, entre a população, a mudança divide opiniões. Se é para fechar, tem que ser fechado mais. Eu acho que tem muita loja aberta e não deixa de ter movimentação, né? Não adianta fechar o comércio, mas as pessoas continuam se aglomerando nas casas, né? Festinhas em família. Então, acho que não adianta nada. Uma medida de segurança, né? Olha, os Ministérios Públicos de Goiás e do Distrito Federal fizeram uma recomendação conjunta sobre a circulação dos ônibus do entorno do DF neste período de pandemia. O Danilo Moreira está chegando. Boa noite, Danilo. Que recomendação é essa? Oi, Rosane, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Essa recomendação conjunta do Ministério Público de Goiás com o Ministério Público do DF é para que as empresas de transporte público aqui da região do entorno possam oferecer um número de ônibus que atenda a demanda aqui da região, principalmente nesse período de pandemia. Aí esses horários aí devem principalmente atender nos horários de pico, que é de 6 da manhã até as 9 e de 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. O documento também exige que os ônibus e os terminais sejam higienizados. Os ônibus devem circular com as janelas abertas. Caso as empresas provem que o número de passageiros diminuiu nesse período, aí sim existe uma possibilidade na redução da frota. Essa recomendação atende uma cláusula do Código de Defesa do Consumidor que exige que as empresas, as concessionárias e os permissionários são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, como é o caso das empresas de transporte públicos. Rosane. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. E olha, em Caldas Novas, um fiscal da prefeitura foi preso depois que foi agredido por um empresário que não concordou com a fiscalização. Olha só como é que foi. O vídeo que circula pelas redes sociais mostra o fiscal da prefeitura sendo agredido por um empresário. O homem, que não concorda com a fiscalização, parte para cima do profissional.
ele empurra o fiscal e dá um tapa na cara dele. Tá vendendo alguma coisa? Não estamos vendendo nada, rapaz! O caso aconteceu em um restaurante às margens da GO 213, em Caldas Novas. O empresário disse que tinha autorização para funcionar às margens da rodovia, mas mesmo assim decidiu fechar o estabelecimento e ficar ali, reunido com alguns familiares. Mais tarde, os fiscais teriam voltado, alegando que esse empresário estava vendendo bebida alcoólica. Por áudio, o empresário confirmou a agressão. Chegou 4 horas da tarde, ele chegou gritando igual um doido. Porque o que é isso? Vocês estão bebendo? Não pode vender bebida? Eu disse, rapaz, eu sou o dono. Ué, se o dono não pode beber, então eu não estou vendendo para ninguém, não. Vou estar vendendo para mim? Eu sou o dono disso aqui, ué. E ele veio e me deu com o dedo na minha cara. E na hora a minha reação foi revidar. Dei-lhe um soco nos olhos dele, tá? Mas porque ele gritou comigo, com a minha família, apontou o dedo na minha cara da minha mulher. O empresário foi levado para a delegacia e assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e agora deve responder por lesão corporal. Em nota, a Prefeitura de Caldas Novas e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais lá da cidade repudiaram a agressão e disseram que estão tomando todas as medidas legais necessárias para resguardar o cumprimento das normativas, bem como a segurança e a integridade dos seus servidores. Em Goiânia, lojas e comércios tiveram as portas fechadas nesta segunda-feira. Foi o primeiro dia de fiscalização intensificada da Prefeitura para fazer valer o decreto do revezamento de 14 dias. E a região norte da cidade foi a primeira a receber os fiscais. Essa cena se repetiu durante toda a tarde. Por onde a equipe de fiscalização passava, encontrava comércios não essenciais abertos. Foi o caso dessa loja de roupas, no setor Crimeia Leste. Na semana que vem vai poder abrir, mas agora não está permitido, então tá? Tem problema não, viu? Mas eu pensei que não ia ter problema. Se tem problema, vou fechar. Na primeira visita, o fiscal notifica os comerciantes que devem baixar as portas. Se eles desobedecerem ou numa segunda visita forem encontrados abertos de novo, aí eles são multados. O trabalho começou cedo. Acompanhados da PM e da Guarda Municipal, os fiscais saíram às ruas de Goiânia para fazer valer o decreto municipal que acatou o revezamento 14 por 14 dias, instituído pelo Estado. Pela regra, que começou a valer no dia 30 de junho, os comércios não essenciais só podem reabrir no próximo dia 14. Mas tem muita gente descumprindo a norma e levando risco para a população. Pela manhã, esta loja de artigos de festas foi uma das que precisaram fechar. E eu não estava sabendo. Aí por isso que, inclusive, eu não estava nem atendendo aqui. Nós estávamos só fazendo entrega. Mas como ela falou que não pode... O objetivo principal da ação é identificar quem está trabalhando sem permissão. Mas os fiscais também perceberam outras reclamações graves, que podem gerar multa. Muita reclamação também de trabalhadores, que os patrões insistem que eles continuem trabalhando mesmo apresentando sintomas. Então isso também pode ser um fator gerador de multa, R$ 4.700. Pois é, e o número de Covid só aumentando. Já passamos de 650 mortes pelo novo coronavírus em Goiás. Então agora, você já acompanha inclusive aí no nosso telão, olha só, são 654 mortes, 29.627 casos confirmados, 72.571 casos suspeitos e 33.642 casos já foram descartados. O Jornal Anhanguera também te mostra a ocupação dos leitos de UTI específicos para a Covid-19. Olha só como é que fica. Olha, 87,6% dos leitos da rede estadual já estão ocupados. Na rede pública de Goiânia, 89% já estão ocupados. Na rede particular em Goiânia, esse número já chegou, olha, a taxa já chegou a 91% de ocupação. E a rede particular do interior do estado, a 62%. Os dados da rede particular são do fim de semana. Nós pedimos os dados de hoje, mas ainda não recebemos. Bom, e no sábado nós mostramos o caso de mãe e filha que morreram vítimas da Covid.
Dona Lucimar Neves e a filha Camila moravam em Edealina. Elas morreram no intervalo de 3 dias. Segundo a Secretaria de Saúde de Morrinhos, outros 4 parentes estavam contaminados. Mas a gente quer fazer uma correção. Na verdade, esses familiares tiveram Covid, mas já estão recuperados. Eles não estão mais com coronavírus, graças a Deus. A informação foi confirmada pela família e também pela Secretaria de Saúde. 6 pessoas foram presas em Jataí suspeitas de tráfico de drogas. A gente fala agora com o repórter Bruno Dourado, porque Bruno tinha droga escondida até no tanque de combustível dessa vez. Boa noite para você. Exatamente, Rosane. Boa noite para você, boa noite a todos. Ontem, domingo, a equipe da PRF apreendeu 11 quilos de drogas em um posto de combustíveis aqui na BR-364, de onde nós falamos ao vivo. Nas buscas, os agentes encontraram em diversas porções de maconha, crack, skunk, que é uma versão mais forte da maconha. Um homem e uma mulher que estavam no veículo não disseram de onde saíram com toda essa droga, mas confirmaram que juntos receberiam aí R$2.000 para trazer essa droga aqui para Jataí. O casal foi preso e levado para a delegacia de polícia civil. Agora, no sábado, a equipe da CPE apreendeu 6 quilos de maconha e dinheiro em um carro que fugiu de uma fiscalização na BR-060. Havia 2 pessoas no veículo que vieram de Mato Grosso do Sul. O motorista disse que receberia R$4.000 para entregar essa droga a outras 2 pessoas que estavam aguardando no Lago de Acuí, na região central da cidade. Os policiais foram até lá e prenderam essas 2 pessoas. Bom, resumindo, 4 pessoas foram presas, 2 veículos apreendidos e toda essa droga, tudo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade. Final de semana foi de trabalho intenso dos policiais, tanto PRF quanto Polícia Militar, para combater o tráfico de drogas aqui na região. Rosane, volto com você. Pois é, a criatividade não cansa de surpreender a gente. Obrigada, Bruno, pelas informações. Um caminhão tombou na BR-060 em Anápolis. O motorista perdeu o controle da direção depois que o caminhão teve um defeito mecânico. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma peça da suspensão se soltou e o caminhão acabou tombando. A pista ficou parcialmente interditada e o trânsito lento no local. O motorista não se feriu. E no sudoeste do estado, o motociclista morreu num acidente na GO 330 entre Ouvidor e Três Ranchos. Bruno Vieira do Vale pilotava uma motocicleta sentido Catalão quando teria perdido o controle e caiu na pista. Os bombeiros foram acionados por motoristas que passavam pelo local, mas quando chegaram lá, Bruno Vieira já estava morto. E também teve acidente com morte em Pires do Rio. Ronan José Rosa estava sozinho nesse carro. Segundo a polícia, ele perdeu o controle da direção e acabou batendo o carro num poste. A lateral do veículo ficou completamente destruída. O motorista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Agora vamos ao vivo para Porangatu conversar com o repórter Tiago Costa. Sabe por quê? Um homem foi multado em R$60 mil transportando de maneira irregular filhotes de tartaruga durante uma operação da SEMAD. Tiago, boa noite. Isso aconteceu aí no Rio Araguaia, em São Luís. Onde que foi isso? Em Luiz Alves? Boa noite. Boa noite para você, Rosane, boa noite para todo mundo. Esse homem estava com 12 tartarugas. Inclusive, a embarcação que ele estava foi apreendida e contra esse homem foi feito um termo circunstanciado de ocorrência por crime ambiental. Ainda a SEMAD multou esse homem em R$60 mil, como eu disse, por crimes ambientais. Todos esses animais foram soltos ali na região de Luiz Alves mesmo, ali numa praia próxima à região. Agora, em Aruanã, essa mesma equipe que está fazendo esse trabalho contra a Covid-19 e também contra crimes ambientais, multou 8 pessoas que estavam aglomeradas ali num bar em Aruanã. Cada pessoa foi multada em R$1.000 e o dono do bar foi multado em R$5 mil, o dono do bar que estava servindo essas pessoas. Essa operação que vocês estão vendo nas imagens, então, que resgatou essas 12 tartarugas, esse homem que estava com essas tartarugas na embarcação, vai continuar essa operação dessas equipes em alguns locais, como no distrito de Luiz Alves, que é em São Miguel do Araguaia, distrito de São José dos Bandeirantes, em Nova Crixás, e também no município de Aruanã.
manhã. Então, quem estiver aí planejando em descumprir medidas contra a Covid-19 ou planejando, então, cometer crimes ambientais como esse que a gente está mostrando para vocês agora, é bem importante essas pessoas ficarem bem espertas, porque a fiscalização está acontecendo principalmente agora nesse período de julho, que é férias, Rosane. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas informações. Agora, olha o susto que essa família lá de Cidade Ocidental passou. Gente, tinha uma cobra dentro do ralo na área de serviço. Quando os bombeiros chegaram, o animal parecia arisco, estava pronto para atacar. Mas a cobra foi retirada com segurança, não estava ferida e foi solta numa reserva da região. De acordo com os bombeiros, esse tipo de ocorrência aumenta muito nessa época do ano por causa das queimadas. Então, gente, a cobra estava só procurando abrigo para se esconder do fogo, viu? Eu é que não me arriscava a pegar. E a seguir, suspeito de matar a namorada em Cidade Ocidental se apresenta à polícia. Agora são 7h33, daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora são 7h34, o Jornal Anhanguera de volta. E um homem é suspeito de matar a namorada em Cidade Ocidental. O corpo da jovem foi encontrado debaixo da cama. Vamos até a Luziana, então, conversar com o Danilo Moreira, que tem mais informações. Oi, Danilo. Pois é, Rosane, nós recebemos uma informação agora há pouco que esse homem havia se apresentado em uma delegacia no Maranhão. Ele foi ouvido, liberado e não ficou preso porque não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. Mas, de acordo com o delegado que está investigando este caso, essa informação ainda não foi confirmada, viu, Rosane? Esse crime aconteceu na tarde de domingo. Jaqueline Gonçalves Tavares, de 23 anos, foi encontrada morta debaixo da cama. E o principal suspeito de ter cometido esse crime é o namorado dela. De acordo com a mãe da vítima, ela não havia dado informações desde a última quarta-feira. Ela então decidiu ir até a casa da filha. Chegando lá, encontrou a porta trancada. Então chamou a polícia, que encontrou o corpo dessa mulher debaixo da cama. De acordo com a família, o casal estava junto há pelo menos 6 meses. Logo após o crime, o suspeito fugiu. Segundo as investigações, os 2 carros do casal desapareceram. Ainda foram levados da casa geladeira, fogão, televisão e também roupas. O casal morava no Paranoá, no Distrito Federal, e havia se mudado para a Cidade Ocidental há cerca de 1 mês. De acordo com as investigações ainda, o suspeito, que é o principal suspeito de ter cometido esse crime, já tinha passagens pela polícia por uma tentativa de feminicídio em 2018, viu, Rosane? Tá certo, obrigada, viu, Bruno? Que notícia triste. O governo já pagou a 3ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600, mas dessa vez o prazo para sacar ou transferir o dinheiro é bem maior. E beneficiários estão reclamando da dificuldade para usar o dinheiro através do aplicativo da Caixa. Sou a Kelly, estou tentando desde o dia 2, que é o dia que foi liberado o meu auxílio. Estou desde as 4 horas da manhã, não consigo fazer o acesso. E quando eu entro para fazer o pagamento do boleto, está dando erro. Aí depois fala para eu entrar 8 horas, eu entro 8 horas, fala para eu entrar 1 hora, eu entro 1 hora. Fala para entrar às 15 horas e nunca entra. Veja que ela parece estar no fim da fila, mas ainda assim faltam 55 minutos para ela conseguir acessar o aplicativo. Esse rapazinho, essa homenzinha nunca para de andar e nunca chega ao seu destino. A reclamação não é só dela, recebemos diversas mensagens. Veja aqui que a previsão para entrar no aplicativo Caixa Tem é de mais de 1 hora, mas mesmo quem consegue acessar enfrenta problemas. Meu nome é Ildenice, eu vim aqui fazer uma reclamação do auxílio emergencial, porque nós queremos uma resposta. Desde segunda-feira estamos tentando realizar um pagamento e não conseguimos. As mensagens dizem para tentar mais tarde ou que algo deu errado para conferir no extrato se a transação bancária foi confirmada. O auxílio emergencial de R$ 600 já foi pago para 64.900.000 trabalhadores informais no país. Foram 112,5 bilhões de reais depositados entre beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único e pelo aplicativo ou site da Caixa.
Este já é o terceiro mês que o auxílio emergencial é pago, mas, diferentemente das outras parcelas, desta vez o prazo para sacar ou transferir para outros bancos está bem mais demorado. O dinheiro já foi depositado na poupança social nas 2 últimas semanas, mas, segundo o calendário, para o trabalhador conseguir retirar o benefício ou fazer a transferência, só a partir do dia 18 de julho até 19 de setembro, conforme o mês de aniversário. Até lá, o dinheiro só vai poder ser usado através do aplicativo Caixa Tem. O problema tem sido conseguir fazer os pagamentos por aqui, seja na demora para acessar o aplicativo ou até por erro no sistema. Fui contemplado, né? Mas pelo amor de Deus, né, pessoal? Você ir no supermercado, aí você puxa o aplicativo para passar no caixa, acontece isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, eu já cheguei em casa, entendeu? Já cheguei em casa indignado porque eu não consegui efetuar o pagamento das minhas compras, né? Tive que deixar tudo no supermercado, né? Por conta disso aqui, ó. A Caixa diz que a orientação para esses casos é tentar um novo acesso ao serviço um pouco mais tarde e que, apesar dos problemas, os clientes e beneficiários estão conseguindo concluir as operações. O motivo seria a grande demanda de serviços no início do mês. E o aeroporto de Rio Verde deve voltar a funcionar em agosto. Há quase 4 meses, a cidade está sem receber nenhum voo comercial. E com a pandemia do novo coronavírus, os voos foram suspensos. E a prefeitura aproveitou para fazer uma obra no aeroporto. Por aqui as obras não param. Se não tem passageiro, o jeito foi melhorar o que não estava tão bom. O aeroporto de Rio Verde sofria com a falta de espaço e comodidade para quem embarcava ou desembarcava por aqui. Com essas obras de ampliação, que devem dobrar a estrutura, já tem otimismo do setor de turismo que amarga dificuldades das cidades vizinhas, clientes que nós temos ao redor de Rio Verde, que nos procuram e sempre perguntam: e o nosso voo já está normalizado? A área de embarque, que sempre foi um dos principais problemas do aeroporto, vai ganhar reforço no número de assentos. Vão ser pelo menos 150. Antes, não chegava nem a metade disso. 2 companhias aéreas que operavam aqui pararam de voar para Rio Verde ainda em março. Cada uma tinha 2 voos diários. Mas com as obras que devem chegar a R$1,5 milhão de reais, a expectativa é que a rotina volte ao normal logo por aqui. Nós estamos muito animados com a retomada dos voos que deve acontecer agora no início de agosto. As empresas aéreas têm interesse em retomar as operações aqui em Rio Verde. Isso vai ser feito com todo o regulamento sanitário, com acompanhamento da vigilância sanitária e tudo aquilo que é recomendado. Em nota, a Gol anunciou que vai retomar os voos em Rio Verde no dia 3 de agosto. Já a Azul ainda não tem previsão para normalizar o atendimento. A terça-feira vai ser de sol e baixa umidade em todas as regiões do estado. Em Catalão e Rio Verde, o dia amanhece aos 15 graus. Aruanã registra mínima de 17 e máxima de 34. E em Paraúna, a temperatura pode chegar a 30 graus. Em Anápolis, um grupo de protetoras de animais tenta resgatar 2 cães feridos por espinhos de ouriço. A Liz Mendes tem mais informações pra gente. Oi, Liz, boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, esses animais estão em uma região de mata, né? O que dificulta esse resgate. 5 animais atacaram esse ouriço, né? E esse ouriço que acabou morrendo. E as voluntárias acreditam que esses 2 animais estejam com tanto espinhos na boca, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora, que nem beber água eles estão conseguindo. Um deles foi resgatado por uma voluntária que tirou os espinhos, medicou, e outros 2 foram resgatados pela prefeitura, que disse que depois de retirar os espinhos, depois de medicá-los, teve que devolver os bichinhos para a rua, né, por não ter mais condições de abrigá-los. A gente aproveita para lembrar que abandono de animais é crime, além de ser uma baita crueldade, e esses 2 bichinhos ainda precisam ser resgatados. Então as voluntárias, a equipe de zoonoses
foi lá novamente para tentar resgatá-los, mas ainda não conseguiram. Então elas pedem ajuda também para conseguir fazer esse resgate, que não está nada fácil, porque toda vez que os animais, que as pessoas se aproximam dos animais, eles acabam fugindo para a mata. Rosane. Que dó, Liz. Obrigada, viu, pelas informações. E olha, tem outro caso de ouriço, viu? E é essa a nossa imagem do dia, porque moradores de Jataí foram surpreendidos com um bicho deste, olha só, lá no quintal da casa deles. Os bombeiros foram chamados e capturaram o ouriço cacheiro, que estava em um pé de goiaba. O ouriço tem o corpo cheio de espinhos e se alimenta de frutas, folhas e cascas de árvores. Ele foi solto na natureza já. E agora são 7h43, olha que lua linda, gente, com espetáculo. A gente encerra com essa imagem maravilhosa. Um beijo, um cheiro para vocês, gente. Até amanhã.